Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Empresário. Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital, e vou compartilhar com vocês, junto com a nossa ilustríssima convidada, mais um pouquinho de alguns desafios e coisas boas aí da vida empreendedora. Olá, pessoal. Eu sou a Natália Mateus, sou sócia, gestora de operações e processos da Rede Contábil Digital. E estamos aí para mais um episódio com bastante conteúdo, bastante dicas para você, empresário. E a gente está aqui, gente, com a Elissandra Cândido. A Elissandra eu conheci há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, em um evento aqui em Volta Redonda, um treinamento, né? Sim. E agora ela foi apresentada para a gente novamente para estar aqui. E eu vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela falar um pouquinho quem ela é e já começar contando a sua trajetória. Uau, quanto desafio, né? Mas, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando a minha história. Isso é muito importante para mim, até por conta de cumprir a minha missão de vida que eu estou hoje, né? Eu sou Elissandra Cândido Alves Silva, sou casada, tenho 2 filhos, né? 2 rapazes, de 22 e 24 anos. Então, sou mãe, sou dona de casa, sou uma pessoa comum, adoro cozinhar. E lá em casa, a cozinha é panela daquela de escola, entendeu? Maravilha! A família vai para minha casa. A família é mineira, não? Não, minha família não, mas do meu marido é. Então, mas depois que a minha mãe faleceu, a minha casa se tornou a casa da família. Então, assim, adoro receber, né? Sou uma pessoa muito otimista, muito mesmo. Sou uma pessoa super do bem. E a minha vida, ela vem carregada de histórias, de possibilidades, de romper barreiras. A gente vou começar desde lá de trás mesmo, né? Quando eu conto isso em todas as participações que eu faço. Quando eu era criança, eu ia para a escola e a gente ia de quichute. Não sei se vocês conhecem quichute. E uma das primeiros contatos que eu tive com um bloquinho, seja de concreto ou de barro, era o que ficava debaixo da carteira, porque a minha casa tinha um quintal de barro. E isso, eu tinha um sonho, que era ter uma casa de chão. Então, para mim, naquela época, casa de chão era uma casa de piso, porque eu era apaixonada de ver as vizinhas lavando as calçadas e a garagem. E aquilo era uma transformação na minha vida. Eu falei assim, gente, eu preciso ter, para mim a referência de ser rico era desperdiçar água. Desculpe aí o pessoal da sustentabilidade, né? Mas essa era a referência da gente ser rico, ter uma calçada para poder lavar. E a vida foi carregada dessa imagem para mim, né? Então a gente vem trazendo. Sempre tive uma força de trabalho muito grande, nunca disse não a nada, tenho uma carreira desde pequena de empreendedorismo. Quando criança fazia coisas artesanal para vender, participava na igreja, vendia as coisas na igreja, fazia várias atividades já envolvendo o empreendedorismo. Meus pais, eles também eram empreendedores, tiveram bares, tiveram barraca na feira, tiveram vários empreendimentos pequenos. Minha mãe teve confecção. E a gente ficou ali, né? Sempre dando aquele suporte, querendo empurrar. Infelizmente, a gente não tinha conhecimento suficiente na época para sustentar aqueles negócios. E é diante disso tudo que a gente vai transformando a nossa vida como empresária nesses 53 anos de vida, entendeu? É o que se fala muito, né? Acaba empreendendo por necessidade, né? Porque a gente precisa, né? Não tem outro caminho. Ou é esse, né, Elissandra? Mas me conta, hoje, vamos lá, hoje você tem 2 empresas, sim, é isso mesmo? A KVG sim. Engenharia e a Gestra, né? Falei certo? Queria que você falasse um pouquinho sobre elas e como você se tornou empresária nessas empresas. Então, e aí, dentro de todos esses segmentos, eu fui estudar fazer faculdade aos meus 43 anos de idade. É mesmo? Eu fiz ciências contábeis como adolescente, o técnico, né? Então, trabalhava muito numa empreiteira dentro da CSN, uma empreiteira era local aqui. Trabalhei mais de 10 anos nessa empreiteira. E quando a empresa resolveu fechar, o chefe falou, a empresa vai fechar.
ele falou assim, você sai e eu vou te pagar seus direitos, isso tudo. Eu trabalhei, isso foi em julho, meados de julho de 2004. Eu trabalhei de julho a dezembro de borracheira. Olha, conta isso. Eu fui trabalhar com um cunhado, que ele tinha uma fábrica de recalchutagem de pneu. E eu falei, sim, era a opção que eu tinha. Eu falei, vou trabalhar de vendedora dele. Então, eu saía de caminhão, não dirigindo, com motorista. Eu pegava Pindamonhangaba. Eu conheço todas as borracharias de lá até aqui, do interior. Entendeu? E era assim, era desafiador, porque eu tive que aprender sobre pneu, sobre frisos, sobre várias coisas. Mas com certeza teve algum aprendizado dessa experiência, não, né? Muito, né? Porque toda experiência tem algum aprendizado. Sim, eu acho que é tudo que eu aprendo, eu coloco em prática logo. Eu tenho essa sede, né? Então, quando eu pego uma coisa para fazer, então trabalhei esses 8 meses. Em dezembro, a empresa fechou. E os 3 amigos que estavam tocando a empresa resolveram abrir a KVG. E aí me chamaram para trabalhar com eles. O G é o KVG, o K de Klippel, de Mauro Klippel, o G de Vitor Guzmão e o V de Vilarinho. O Vitor não ficou na sociedade, não quis ficar. E em 2006, a KVG já estava falida. Nossa. Já estava quebrada, porque começou E você estava lá ainda? Aí eu voltei, aí eu vim para a KVG, eu saí da borracharia, fui compor, trabalhar com eles como funcionária. E aí, quando em 2006, esse cenário todo já estava pior do que Titanic lá, fundado, o Mauro, que é o meu sócio hoje, né, pegou e falou, e aí, sócia? E aí, amiga, você acha que a gente levanta essa empresa? Naquela época, o meu nome já estava sendo usado para aluguel do imóvel, meu cheque já estava sendo usado, porque o cenário da empresa, então o meu comportamento já era além de funcionária. Já estava participando de certa forma. Exatamente. Então, eu falei assim, já estou aqui, bora lá. Então, em 2006, eu me tornei sócia da KVG. E hoje, em dezembro, a gente completou 20 anos de KVG Engenharia. E de lá para cá, um mundo assim, muito sazonal. Eu fui me capacitar muito. Aí, aos 43 anos, eu fui fazer na universidade, nível superior, porque via necessidade, porque ali já começa a vir o preconceito, né? Ser mulher e ainda não ter a qualificação. Nível superior, aquilo, você já começa a perceber certas rejeições, mas não com foco naquilo. Mas você hoje pela maturidade, a gente percebe que aquilo era assim, né? Já era Eu uma acho que a rejeição. gente é tão ingênua, assim, em algumas situações, que na hora você não percebe, né? Você vai percebendo depois. Depois, com a maturidade, é que você olha para trás e fala, isso não estava legal e eu não percebi. Exatamente. E aí eu venho trabalhando muito, a gente teve... a nossa empresa foi certificada da ISO, a gente organizou a nossa empresa. É uma empresa muito conhecida na região, né? Muito forte. Graças a Deus, a gente consolidou ela, né? Assim, na nossa região, a gente trabalha Grande Rio, e eu sempre numa postura muito braçal também. Então, essa também é uma coisa que a gente tem que estar trazendo para transformar o nosso empreendedorismo. Explica um pouco sobre né? a questão de postura braçal. É porque a gente às vezes está do lado de cada mesa, mas a gente que vai e executa. E aí, nesse momento, a gente falha um pouco na prosperidade da nossa empresa. Na gestão, Na né? gestão, Na estratégia. exatamente. Então, por falta até mesmo de conhecimento, de pegar eu e o Mauro, sempre com aquele discurso, vamos pegar na força do braço, e aí algumas partes a gente não evoluiu, ou evoluímos pouco. Mas fizemos todos, quando eu falo todos os cursos de qualificação do Sebrae. Eu costumo dizer que eu sou a garota propaganda do Sebrae, porque assim, a sede, né, de aprender. De aprender cada vez mais. E de estar no network, de estar ali observando, fazendo, eu acho que assim, é muito importante. Então, dentro de todo esse contexto, uma das habilidades que eu mais desenvolvi foi do gerenciamento de crise. Apesar da gente não ter a gestão tão formada, mas gerenciar a crise se tornou
Uma habilidade para mim, entendeu? E aí, cada situação, cada período que a gente viveu de baixa, de obra ou de situação muito crítica, a gente vinha levantando. A Gestra, né? A Gestra, que é a outra empresa, ela nasceu da crise. Em 2019, a gente estava numa crise, devido a um prejuízo muito grande que nós levamos de uma obra, a ponto de fechar. E aí eu falei, não, vamos reinventar. Então eu olhei para dentro da nossa estrutura, da nossa casa, e falei assim, nós não vamos recuar, não, vamos vender todo mundo. Aí eu chegava para os meninos do RH e falava, vou vender vocês, o serviço de vocês. Segurança, a Patrícia, que é a sócia da Gestra, a Patrícia é uma excelente, uma competente mulher na área de segurança do trabalho. Olha que bacana. E aí eu falei, Patrícia, a gente não pode deixar você ir embora. Então vamos abrir uma empresa com foco em segurança do trabalho. Porque... Então o foco da Gestra é segurança do trabalho. Exato. A Gestra é segurança do trabalho. As nossas atividades dentro da indústria, a KVG, ela presta serviço para as grandes indústrias, né? Então trabalhar para as grandes indústrias nos capacitou muito. Porque cada indústria, cada cultura da indústria é diferente. Tem indústria mexicana, tem indústria alemã, tem indústria... Essas culturas vão fazendo a gente mudar e ter um portfólio de processos adequado para elas. Para cada um. E aí vocês conseguiram agregar um outro negócio porque já tinham conhecimento da forma de lidar com aquela empresa. E aí, com a legislação, com essas mudanças todas, Patrícia também sempre muito antenada. Então, a gente abriu a Gestra, aí veio a pandemia, e eu acho legal conta da pandemia, porque eu também não recuei, porque a gente não recuou. Eu falei, gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí nós fomos estudar, eu e Patrícia, e aí a gente elaborou a desinfecção de ambiente, né? Então, a gente fazia desinfecções nas escolas, nos bancos, em casas. E, assim, foi muito mágico, porque a gente cresceu muito enquanto... Foi um trabalho muito usado na época. Sim, ele não trouxe dinheiro, mas ele trouxe, assim, conhecimento, respeito. As pessoas olhavam pra gente, já ia fazer consulta com a Patrícia se podia, se não podia, certas coisas, sabe como? E o engraçado é que o primeiro cliente nosso foi... A gente recebeu um e-mail de desinfecção de container de corpos de Covid. De uma empresa do Rio. Ai. E aí, a empresa queria que a gente desinfeccionasse aquele container. Quando a gente recebeu o e-mail, a gente achou até que era alguma piada, alguma coisa. Mas o primeiro cliente de empresa. Nossa. Já tem que começar assim, meu Deus. Mas aí foi assim, aí a gente foi estudar, né? Entender. Atendemos o cliente. Não tinha nada demais, porque o container já estava... Quando a gente contar essas histórias daqui a alguns anos, vai parecer inacreditável que a gente viveu isso, né? Sim. E eu fiz um book... desinfectando um container que traziam pessoas mortas por Covid. E a gente, quando chegou lá, nossos funcionários foram lá, o pessoal não saía do escritório, não, sabe? O container já estava lá longe... No sol já não tinha mais nada. Mas o povo tudo apavorado. Com medo. Com medo. E aí o pessoal nosso tudo equipado, sabe? Então, assim, eu fiz um book de gestão, de contingência na época do Covid, tanto para a KVG como na parte da Gestra, na parte de desinfecção. Eu mantenho um book histórico para deixar, porque eu não sei se no futuro, né? Mas todas as estratégias que a gente tomou enquanto KVG... A gente bateu o martelo e falou assim, vamos parar agora todas as obras. Então, assim, foram estratégias muito pesadas que foram habilidades realmente que foram sendo desenvolvidas no decorrer dessa minha carreira. O que você toma de lição? Porque a gente sempre fala muito disso, né? A vida do empresário, ela não é um mar de rosas. Não. E nem tem que ser, porque, na verdade, a gente aprende realmente com esses desafios. Cada vez que acontece algum desafio desse, a gente aprende uma coisa nova e evolui mais um pouco. Então, eles são necessários, né? O que você aprendeu nesses momentos de crise? Porque você falou de uma crise que quase fechou a empresa, né? E aí teve o período da Covid também, mas aí no período da Covid já vocês conseguiram se reinventar com a desinfecção. Mas o que você trouxe de aprendizado que você consegue identificar? É sair da caixa. É literalmente sair da caixa. Acha que tem que ter ousadia?
tem que ter ousadia. Saber identificar as oportunidades, né? Porque assim, acho que em todo momento a gente está vivendo crise, mas a gente não pode focar. Eu não digo para você que hoje, nesse exato momento, eu não estou vivendo uma crise. Eu estou. Entende? Estou e é pesada, não é pequena. Porque à medida que a gente cresce, o tamanho da crise também aumenta, né? Então, assim, a crise aumenta. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é a não se focar no problema. É olhar, deixar a página em branco e começar. Eu faço muito mapa mental, sabe? Então, é olhar mesmo. Eu também uso muito mapa mental. É bom, tá, gente? Ó, dica para empresário. Hoje eu até postei um vídeo falando do uso da agenda, que é muito importante. Outra dica muito bacana é mapa mental. Tem de graça. Coloca aí no Google, digita mapa mental, que ele ajuda muito o empresário, tanto para estudar quanto para as funções do dia a dia. Exatamente. E na minha sala, hoje eu não tenho porque eu gastei todas as páginas. Tinha um daquele negocinho antiguinho, assim, de prancheta. Eu saio da cadeira e vou lá e rabisco. Eu saio da cadeira e vou lá e rabisco. Porque o mapa mental, ele é fundamental para você depois organizar. Você tem uma ideia, você coloca ali. Você tem uma... Então, assim, o mapa mental é uma ferramenta. Sair da caixa, olhar as coisas de outra forma é fundamental para a gente poder seguir em frente. E aí, dentro desse contexto todo, eu fui me filiando às entidades. Também sempre fui uma pessoa muito colaborativa no sentido de participar pelo voluntário, de colaborar. Então, participei, né, em várias entidades. No Sinduscom, eu estou há mais de 15 anos. E aí virou presidente do Sindicato da Construção Civil. Virei presidente. Então, assim, comecei aí como empresária, participando das assembleias, depois fui convidada a ser diretora. E foi uma caminhada sem apontar o alvo. Sabe como? Você foi sendo levada pelas circunstâncias para essa posição. Exatamente. E com muita força de trabalho. Então, assim, a força de trabalho sempre esteve presente na minha vida. Independente de eu estar do lado de cada cadeira ou não. É bom? Mas tem hora que a gente precisa dar uma delegada. Né? Muito. Né? Essa questão de delegar é muito importante para o empresário. Que é o que você estava falando antes, né? Sempre colocou ali a força abraçal, você e o seu sócio. Mas aí a gente acaba deixando de lado algumas coisas importantes. Fala um pouquinho disso também. Como é que foi para vocês delegar? Porque, assim... É como se você estivesse deixando seu filho na mão de outra pessoa. Né? Um pouquinho disso. A gente vai demorando para desapegar, né? Mas tem que fazer. Mas o dia que me falaram assim, você está sendo gerente em casa e família na empresa. Olha. Aquilo me doeu. Olha só. Entende? Porque é isso que você está falando. Você consegue delegar alguém para poder tomar conta dos seus filhos e, às vezes, passar a mão na cabeça de quem está dentro da empresa. Nossa, e porque a gente passa mais tempo na empresa. Isso é verdade. Nunca tinha ouvido isso. Então, falaram isso para mim, sabe? Você está sendo mais empresária dentro da sua casa, diretora dentro da sua casa e está sendo mãe. Porque dentro da sua casa você está delegando o tempo todo. Né? Fulano faz isso, olha, não sei quem tem uma prova amanhã, tem que lavar aquela roupa ali, você está o tempo todo delegando. Isso. Mas na empresa você está fazendo e não está delegando. Fazendo. Então, essa foi assim, uma grande reflexão, nesses últimos 2 anos, principalmente. Eu tenho feito umas reflexões, autoconhecimento. Eu me matriculei agora no MBA. Então, eu vou falar disso. Além de tudo, ela tem 2 empresas, gente. Ela é presidente de um sindicato importante na região. Na verdade, é um sindicato importante no Brasil inteiro, né? E ainda está fazendo MBA. Isso. Chegar lá. Então, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de movimento. Então, quando o ex-presidente do sindicato, ele realmente não quis mais assumir a presidência. Ele falou, assume você. Eu falei, eu vou assumir, mas eu vou assumir para fazer. E aí, eu assumi para fazer. Então, tem quanto tempo que você está como presidente? Eu estou no 2º mandato. Vai fazer 4 anos. 4 anos. Eu terminou o 1º mandato final do ano passado. E aí, eu começo também a minha presidência com 20 associados. Hoje a gente tem 67. Olha que bacana. Então, assim, também percorri assim, um pedaço assim, bem difícil para poder... Aceitação, você acha que teve alguma dificuldade de aceitação no começo? Sim. Acha que o fato de ser mulher atrapalhou um pouco ou você não viu diferença? Sim. Sempre atrapalha. Sempre atrapalha, principalmente, né?
principalmente pelo fato de eu não ser engenheira e nem arquiteta. Aí a minha formação é de humanas. Então, assim, são muitos desafios, porque as pessoas, elas realmente te olham... Há um preconceito, com né? preconceito. Eu não preciso... Eu falo assim, o meu discurso é o seguinte, eu não preciso fazer um traço de massa, né? Eu preciso comandar quem faz o traço. Tem muito mais a ver com gestão, lidar com pessoas, organizar. Então, não é regra. E aí, quando eu assumi a presidência, na CEBIC, que é onde eu faço parte também, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ela é a nível nacional, ela tem 98 entidades filiadas à CEBIC. Eu fui a primeira mulher presidente de uma entidade sindical da construção civil, de Sinduscons. E ali também a CEBIC olhou uma oportunidade de alavancar com essa missão, né? E aí, quando eu me tornei a primeira mulher, eu assumi também a liderança do grupo Elas Constroem, que ele é um grupo da CEBIC e que a gente faz aí mentorias, eu recebo mentorias, eu aplico mentorias para as mulheres do Brasil todo na construção civil. Olha que bacana. Sabe? E aí eu vou dando um jeitinho, porque eu não sei fazer, a gente só faz. A gente faz. Não importa, a partir do momento que abrir o olho de manhã e tá vivo, manter em movimento e fazer. Então, assim, é sempre estar realmente me qualificando, me capacitando. Então, hoje eu estou no Conselho da Mulher da Firjan, sou líder desse grupo Elas Constroem, sou presidente do Sinduscon, sou mãe, faz empresária. comida. Eu ia te perguntar isso agora. Quais são os maiores desafios de enfrentar tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque são muitas funções para uma única pessoa, né? Essa pergunta todo mundo me faz, gente. Ontem a Firjan me mandou uma mensagem pedindo se eu ia participar de um evento que vem dia 24 de março agora. Eu vou tirar um recesso de uma semana com meu esposo, só que eu chego no dia 24. Em outro momento, eu ia falar assim, que hora que é o avião? Que eu vou chegar no Rio de manhã, ficaria para ir em Brasília de tarde. Aí eu falei assim, não, gente, eu preciso desfazer as malas. Porque é meio que eu sou imparável, entende? Aí eu não pergunto. Então, assim, eu vou. E aí eu tenho a rede de apoio. E dentro dessas mentorias das mulheres também, a gente aprendeu a identificar algumas coisas sobre rede de apoio. Quem que é rede de apoio? No primeiro momento a gente fala assim, ai, meu marido não. Ele me apoia. Igual hoje eu mandei vários, amor, obrigada, que está lá em casa. Eu tenho ajudante, mas elas não vão todos os dias, mas ele está aposentado, ele que cuida da casa, ele cuida tudo. Me ajuda muito. Mas rede de apoio é aquela pessoa que está ali. Você vai, vou dirigir para tu. Eu vou fazer isso aqui para você. Não. Então, a gente tem que também saber quem que é a nossa rede de apoio. Tem pessoas que te aprovam, que te curte, que te adora seu trabalho, mas ela não é sua rede de apoio. Então, identificar essa rede de apoio também, ela é fundamental. É uma rede de apoio real, né, na prática, que realmente vai estar ali para poder te ajudar quando você precisar. Quando precisar. Então, assim, eu vou dando conta. Eu também não sei não, gente. Eu vou dando conta, cacholinha, agora eu falei, mapa mental, tem hora que eu jogo lá, esse pedacinho aqui espera, esse aqui vai, aí eu pego o telefone. Vou te fazer uma pergunta, com certeza boba. Você gosta do que você faz? Sim, claro, né? Exatamente. É isso que faz a gente fazer tudo ao mesmo tempo. É essa locomotiva. Então, ontem eu escutei aquela música assim, como é que foi a música que eu fui escutando ontem? Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus sonhos. Eu não tinha prestado atenção na letra dessa música até ontem. Mas não desfaço dos meus sonhos, eu quero ser feliz. Então, isso me faz feliz. Obviamente, eu já tive crises, né, no casamento. Meu marido, ele é aposentado, militar. Então, assim, uma vida completamente diferente da minha. Mas a gente teve que fazer um ajuste. A nossa vida não é diferente, o propósito sim. Então, o meu propósito está no servir, sabe? Então, eu gosto de servir, eu gosto de trabalhar para o coletivo, eu gosto de sentir que as pessoas
que eu faço parte. Que amanhã, depois, uma coisinha que eu falei aqui, pode ser que você venha lembrar. E te ajudar de alguma forma. Que te ajudar de alguma forma. É isso que para mim importa. Então, assim, isso me faz feliz. Então, quando eu tive as conversas difíceis em casa, foi isso que eu falei. Você quer me ver feliz? É isso que eu gosto de fazer. Felicidade. Entendeu? E isso não tem nada a ver com amor de família, amor de marido e mulher, não tem nada a ver. São coisas diferentes. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Você fala que ama o seu trabalho, significa então que ele é mais importante. Não, gente, são coisas totalmente diferentes. Né? O amor que você tem por um filho é um amor que a gente fala que é incomparável, né? É um amor por uma pessoa que você dá a sua vida sem nem perguntar o porquê. Se alguém chegar aqui e falar, é você ou seu filho? Sou eu. Não quero nem saber o porquê, mas eu vou no lugar dele. Amor pela família, pelo marido, pelo namorado, seja o que for. E amor pelo trabalho também. Né? São coisas diferentes. Não quer dizer que você está gostando de uma coisa que você está deixando outra de lado. Agora, assim, parece às vezes, para quem está em volta, que é uma coisa muito difícil. É cansativo, sim, mentalmente, com certeza, né? Sim. Mas não é difícil. Não. Porque, como é um propósito e como é uma coisa que você gosta, e Deus está sempre à frente, as coisas vão encaixando. E é sempre leve. Então, para mim, não tem problema, assim, se eu tô à noite, por exemplo, eu não sei como é que é você. Mas, às vezes, eu tô à noite vendo televisão e minha cabeça não tá nem naquilo ali. Eu já tô pensando em alguma coisa que eu tenho que resolver do trabalho. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas não pode por quê? Eu tô feliz assim, eu gosto disso, isso me dá prazer. A gente vai ficar cansado? Vai. Aí depois você descansa, né? Vai tirar uns dias de folga, vai descansar com a família. Mas aquilo dá prazer. Né? E tem esse propósito também que você falou, é muito parecido com o nosso, que é essa missão de ajudar as pessoas mesmo. Exato. E assim, as pessoas julgam muito. Né? Então, às vezes eu recebo ligação, poxa, você trabalha tanto. Às vezes eu chego na casa de alguém, poxa, você trabalha muito. E outra coisa, às vezes o crescimento também, as pessoas não entendem. Eu tenho familiares que afastaram de mim depois que me viram prosperar. Porque acha que eu fiquei rica, acha que eu sou diferente, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa, o mesmo ambiente, a mesma forma que eu entro num ambiente mais organizado, mais glamuroso, eu vou lá, adoro uma roça, adoro uma beira de uma cachoeira, adoro. Então, assim, teve pessoas que se afastaram de mim achando que eu virei estrela. Tem um vídeo do Thiago Brunet que ele fala que é muito, não sei se você já viu, ele fala que é muito difícil você prosperar no lugar que você, do lugar que você veio, de onde você veio, com os amigos próximos, com aquelas pessoas que você veio da infância. Porque as pessoas se acostumaram a ver aquela pessoa, aquela Elissandra lá de trás. E elas não conseguem entender que você virou uma nova pessoa, com outras habilidades, com a mesma essência, mas que a gente vai mudando ao longo do tempo e vai alcançando outras coisas. E as pessoas não conseguem entender, tem essa dificuldade mesmo. E o prazer da vida é isso, né? É essa mudança evolução, que a gente vai. É evolução. Evolução. Então, assim, é muito aprendizado. Então, eu costumo dizer, antes eu falava que eu era fênix. Antes, tá, gente? Eu vou contar pra você, só antes. Até o dia que eu falei assim, chega, eu não posso ser fênix. Para que eu vou ficar verbalizando que eu tenho que ir às cinzas para provar para os outros que eu saio das cinzas? Quando eu tirei esse discurso da minha mente, eu passei a ser águia, passei a ser Elissandra. E aí eu parei de cair muitas vezes. Porque às vezes a nossa própria fala, o nosso próprio jeito de pensar... Te leva para baixo. Faz você, o universo conspira, né? Então, assim, eu batia no peito, eu sou fênix. Eu sei sair eu vou nas cinzas e renasço. Olha que discurso. E aí lá vem o universo. Então, peraí, toma mais uma pra você. Você entendeu? Então, gente, tudo é energia. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, aprendi também a mastigar um pouco mais as palavras, as músicas, sabe? Você teve algum período que você mesma percebeu que você estava se sabotando mentalmente com relação ao sucesso que você estava alcançando, do tipo de pensar assim, será que eu mereço? Será que é pra mim mesmo? E você achar, nossa, eu não sei, não posso estar tão satisfeita com isso porque é errado, a outra pessoa do meu lado não tem o que eu tenho. Isso aconteceu com você? Sim. Já tive momentos de não... eu moro na Volta Grande, um bairro, né, da periferia, vamos considerar de Volta Redonda, não é um bairro nobre, mas a minha casa é uma casa boa, né? E eu já tive receio de levar colegas minhas que ficaram lá para trás na minha casa.
Entende? Então, isso não pode ser falta de pertencimento. Então, eu trabalhei isso, sabe? É mais uma crença que vai te mantendo no mesmo lugar, não te deixa evoluir. Então, trabalhei isso. Tem essas questões que você acha que não pertence, justamente porque você é mulher, porque você está no cenário de muitos homens. Então, assim, é todos os dias. Você não aceitar que as pessoas coloquem você para baixo. Não diminua você. São várias crenças limitantes que a gente tem que ir tirando da nossa vida. Exatamente. De achar que não merece, que não pertence, que ter dinheiro não é legal. Né? Que a gente prosperar não é bom. Tá? Até a música do Tim Maia. Você tem que tirá-la da sua mente. Eu não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar. Eu quero dinheiro. Eu quero amar, mas eu quero dinheiro também, então, por que não? Então, assim, a gente tem que observar o que a gente prega, o que a gente quer, sabe? Então, eu mudei bastante nesse contexto de me olhar, de pertencer, de falar eu mereço, mas nunca fui com ambição, nunca fui orgulhosa. Eu sou uma pessoa super simples, graças a Deus, trago com meu pai e minha mãe muita humildade. E é com essa humildade, com essa carisma que eu posso dizer que hoje eu falo que eu tenho, que eu conquistei o espaço que eu conquistei. Então, eu estou hoje na presidência, no estado do Rio, na Firjan, eu ainda sou a única mulher dentro das entidades sindicais, da área da construção civil. Então, a gente viaja, eu tive ano retrasado em Dubai, tive ano passado na França, a gente vai na missão internacional da construção civil, vão 2 ou 3 mulheres que trabalham na federação, mas eu sou a única da comitiva mulher. E ali você tem vários desafios, que meu marido não me acompanha nessas viagens. Então, você tem as pessoas que te olham e perguntam, você não traz seu marido nessas viagens? Você não faz isso? Por que as pessoas têm que rotular a gente mulher? Porque ninguém chega para o homem e pergunta, você não trouxe sua esposa? Você está entendendo? Como que você vai? Como é que seu marido deixa? Eu falo, não, meu marido não tem que deixar. É meu proprietário. Não entendeu? Meu marido não tem que deixar. A gente está alinhado com isso. É um acordo, é um combinado. É um acordo. Então, assim, nesse sentido de pertencimento, de se autoaprovar, é todos os dias. É todo dia, porque aí você tem 2 escolhas. Ou você chega lá e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou a única mulher. Ou você chega e fala, olha, estufa o peito, eu sou a única mulher. Que bom que eu tô aqui, né? É assim que você tem que se colocar. E ficar de tadinha, não. Eu não aceito. Eu falo assim, não aceito que me tratem. Obviamente, que uma cortesia, a pessoa põe uma cadeira para você sentar, uma gentileza, põe você na frente. É uma coisa. Agora, fazer porque eu sou menos favorecido ou isso, não, eu não aceito. Eu não gosto quando eles ficam lá, você é do interior, entendeu? A pessoa é presidente do interior do Rio. Sou com muito orgulho. Como se não fosse tão importante. Entende? Então, assim, como missão no Sinduscon, eu carrego elevar a imagem do Sul Fluminense para onde eu for. Essa é uma missão minha. Eu falo que é gotinha de beija-flor. Mas as pessoas vão saber da construção civil que Volta Redonda, Sul Fluminense existe. Exatamente. Tanto que eu estou lá participando de E tem tanta gente boa nessa cidade, tanta gente desenvolvendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, né? Muita gente, muitas mulheres. Então, assim, hoje eu tenho essa causa, né, de ajudar, de transformar vidas, a liderança feminina, o que a gente puder fazer para poder alavancar, mostrar para essas mulheres que é possível. É possível você estar no cenário que você queria ter uma casa de chão e sair desse cenário e transformar a sua vida. Né? Então, assim, é mostrar o mundo de possibilidades que existe. O ramo da construção civil vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, né? Sim. Você considera que, considerando todo o cenário, né, que a gente tem de economia, falando em âmbito até mundial, né? Até porque vocês também estão trazendo essa internacionalização para o dia a dia de vocês. Você considera que a gente está indo para um futuro melhor na área da construção civil ou que a gente ainda vai enfrentar alguns desafios, né? Então, este mês a gente até teve um encontro lá no Rio sobre o cenário da construção civil. Ainda falamos aqui na nossa região, falando do segmento imobiliário. Nossa região ela é carente de imóveis, ela tem demanda.
mas é carente de imóveis. Nós somos carentes de terras para construir. Nós somos carentes de processos burocráticos mais ágeis. A gente precisa de processos burocráticos mais ágeis. Então, assim, tudo isso entrava, fora os juros, né, gente? Fora essa economia que não está fácil, a gente tem outros entraves da construção civil que impedem o nosso crescimento. E aí é entrave político, é entrave socioeconômico, mas a gente tem, sim, possibilidade de crescer. Aqui na nossa região já está mapeado que a gente tem uma demanda reprimida de oportunidades aqui dentro. Da área de construção civil. Na área de construção civil. Bacana. Entendeu? Você comentou um pouquinho, eu queria que você se aprofundasse mais sobre o fato de ter resolvido fazer um MBA agora, né? 53 anos. 53 anos. Como é que está sendo isso? MBA em gestão empresarial? Gestão empresarial. Meu filho de 22 anos, ele trabalha comigo. Ele está formando esse ano em administração. E aí a gente começou a ter conflitos na empresa. Porque ele é super dinâmico. Ele foi lá e chega com um monte de gráfico e papapá, entendeu? E aí a gente começou a ter alguns conflitos mesmo, mas não conflitos pesados. Eu questionando. E eu, tipo assim, é meu filho, menino. Que negócio é esse? Eu tenho 20 anos só de KVG, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu estava desatualizada. Eu falei assim, o mundo está girando. Mudou. Está mudando. A gente vai acompanhando o que a gente pode. Eu preciso aprender a falar com o meu filho e com o meu funcionário. Então, quando ele chegava com os gráficos, com aquilo que a gente era tá? Fraco, que era essa gestão financeira. Ele chegou com os gráficos, com os números, e olhava para mim, ver e agir. O tema dele era esse, ver e agir. Pai, na televisão, aqueles gráficos, aquilo tudo, ver e agir. E aí eu comecei a agir em função daquilo que ele estava trazendo. Então eu senti a necessidade de eu me atualizar. Então até fiz uma postagem lá no meu Instagram dizendo o que o conflito do meu filho trouxe. Aí eu falei com ele, meu filho, você tá me trazendo novas possibilidades, porque eu preciso aprender a conversar com você. Ele te tirou da zona de conforto. Não só com você, com esses jovens que estão vindo aqui para a empresa com a nova performance. Então eu preciso me atualizar. E aí foi nesse contexto que eu falei, eu vou fazer um MBA para eu começar a melhorar aí nesse contexto. Você só tem um filho? Falar a mesma língua. Você só tem um filho? Tenho 2. O Yuri já eu estava até conversando com o nosso amigo, ele trabalha, né, no comércio, mas ele é stand-up. Que legal. Ele faz stand-up, já é humorista, já é uma vibe completamente diferente, mas é uma vibe que tem muito meu sangue, assim, em relação à alegria, simpatia. E eu espero também que ele vá prosperar aí dentro dessa carreira dele. Legal. Bacana demais. Muito bom. Eles são casados? Já é avó? Não, né? O Yuri é solteiro, o Lucas namora, o Lucas é o mais novo que trabalha comigo, ficou noivo agora, recente. Então, assim, toda a performance familiar também é bem distribuída lá em casa, sabe? É bastante orgulho. Tenho 5 irmãs, mais um irmão. Nós somos 5 mulheres e um homem. Tenho 4 irmãs. Família grande. Um monte de sobrinhas netos. Então, assim, estou doida para chegar mais um netinho para mim, né? Isso aí. Já deu o recado. Já deu o recado, tá dado, hein? Elisandra, a gente costuma falar muito aqui, ainda falando sobre os estudos, né? A gente costuma falar muito aqui sobre essa questão da importância de estudar, da importância de se desenvolver. A gente sabe que a vida empresarial não é fácil, não é só ir lá abrir um negócio. Inclusive, os próprios engenheiros, arquitetos, é um público que a gente atende muito lá na contabilidade, o pessoal da área de construção civil no geral. A gente atende muito. E a gente vê que são pessoas com formação, né? Foi lá, fez a faculdade de arquitetura, fez a faculdade de engenharia, mas que não tem a ideia de gestão do negócio, porque isso não ensina na faculdade. Eu acho que até deveria ter alguma coisa na grade curricular para ensinar sobre gestão, mas não acontece, na prática não tem. E aí a gente está sempre falando muito disso sobre estudar. Só que acaba que parece que é uma coisa muito direcionada para a pessoa mais jovem, né? Que pensa assim, eu só vou estudar enquanto eu tiver determinada idade. E a gente sabe que não é bem assim. Agora você está falando que você começou um MBA com 53 anos de idade. O que você teria para falar com essas pessoas? Até porque na área de construção a gente tem muitos empreiteiros, né? Tem muita gente com mais idade.
e que, de repente, está perdendo a oportunidade por não estar se qualificando, porque acha que já não está mais na idade. Vão falir, vão ficar para trás. Infelizmente, gente, é a realidade. A gente precisa que os empresários tenham consciência, primeiro, dessa autoqualificação, essa autocapacitação, esse autoentendimento. A gente precisa que os empresários se voltem para um trabalho coletivo, porque existe uma competitividade muito grande. Então, quando se fala que vai fazendo um trabalho, por exemplo, a gente oferece lá várias oportunidades de qualificação pelo IEL, qualificação empresarial, e os empresários não vão. O que é o IEL? IEL é um instituto educacional que a Firjan é filiada. Então, a gente tem o próprio Sebrae, vários cursos de qualificação, e os empresários têm a mania de botar um funcionário para fazer, achando que vai resolver o negócio. Então, a mensagem que eu deixo não tem varinha mágica, não tem alguém que vai fazer por você. É você que tem que fazer para você entender o que está acontecendo. E o mundo está assim, cheio de legislação. Vocês são da contabilidade, vocês sabem o quanto evoluiu o e-social, o quanto evoluiu a parte tributária. A parte do INSS, agora com o Cero, né? Olha então, quanta coisa. A gente está aí agora com a reoneração da folha. Então, vamos entrar em uma reforma tributária, né, no país. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que estar antenado. Então, assim... Não que você precisa saber tudo a fundo, não, né? Mas você precisa entender que tem aquela questão. Mas a gente precisa avançar. Então, assim, eu fico imaginando a falta de conhecimento, que vocês falaram, dos jovens que querem sair da faculdade e empreender. Não têm condições hoje de empreender, porque são fadados a falir. A gente precisa que Rede Contábil seja um agente de transformação, de consultoria. É o nosso projeto, é o nosso trabalho empresas, diário. Entendeu? Porque... As contabilidades, isso é um discurso meu que eu falo para todo mundo que vem perguntar assim para mim, qual que é a sua contabilidade ou o que é a contabilidade que você indica? Ah, mas a minha contabilidade não mandou este documento. Ah, minha contabilidade não fez aquilo. Vocês são culpados de muitas coisas na boca do empresário, não é verdade? Sim, muito. Muitas coisas. Muito. E o meu discurso é o seguinte, gente, contabilidade, ela não participa da estratégia da sua empresa. Contabilidade é dados e fatos passados. Ela vai fazer os registros do que você já fez. Agora, se tem uma contabilidade com uma estratégia diferenciada de orientar as empresas, esse é um diferencial. Entendeu? De orientação. Então, fica aí a dica, que aí vocês falem com a gente, que a gente vai estar indicando o pessoal para vocês. A Rede Contábil. Então, a gente desenvolve muito esse trabalho, porque a gente acredita muito nisso. Realmente, o que você falou é verdade, né? A contabilidade está aí para registrar atos e fatos passados, mas a nossa contabilidade, além disso, tem esse foco também de ajudar o empresário. Né? A gente sabe que no ramo da construção civil a gente tem possibilidades de tributação diferenciadas, possibilidades de se pagar menos imposto. Então, a gente ajuda muito nessa questão. Ajuda na orientação também, quando a pessoa está perdida nesse caso. Ah, então vocês estão falando aí que eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, por onde que eu começo? Às vezes o engenheiro está lá, acabou de se formar e está pensando, eu quero empreender, mas não sei por onde eu começo. Então, a gente ajuda, olha, senta aqui. O que você quer, qual que é o seu objetivo? Vamos traçar um caminho para você. Mas a gente não pode pegar na mão para fazer. Não pode. Tem que ser a própria pessoa. Sim. Então, às vezes a gente é muito culpado por muitas coisas mesmo. Às vezes coisas assim, por exemplo, vou te dar um exemplo simples que acontece muito. Ah, eu precisava muito que vocês me lembrassem que eu tenho um imposto para pagar no dia 20. Entende? A gente faz esse trabalho o máximo que a gente pode, né? O cliente recebe a guia de imposto, a gente manda a mensagem avisando que a gente está mandando. A gente manda alerta, olha, amanhã está vencendo o seu imposto. A gente faz isso para tentar ajudar. Mas é o que você acabou de falar, isso é uma coisa que tem que vir do empresário. Ele é que tem que ter esse entendimento. Bom, eu sou um empresário agora, peraí que eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter um controle financeiro, eu tenho que saber o que eu tenho de conta para pagar. Né? Ele tem que ter essa visão e essa organização. É isso aí. E um ditado também muito antigo, né, que é dito há muitos anos, é aquela questão de misturar o pessoal com a empresa. Então, acontece muito. Os empresários que estão começando, principalmente os pequenos, os menores, eles têm essa dificuldade de separar.
que é minha renda, o que é a minha empresa. Então, isso também é um grande agravante, sabe? E dentro do setor da construção civil, é o que eu estou te falando, nós não temos hoje aqui empresários com interesse de saber como que funciona a contabilidade de uma construção civil. Então, só fica depois nas multas, então fica na regularização de segurança do trabalho, aí os canteiros não estão adequados. E envolve então, tanta coisa, né? E aí a gente está com o E-Social aí no nosso pezinho, e as empresas não sabem que um comunicado para contabilidade é diferente. Então, assim, eu sou muito antenada a isso. A minha formação minha carreira foi de departamento pessoal. Então, a minha carreira iniciou em departamento pessoal. Então, eu sou daquela que faço uma folha na mão. Olha só que legal. Entendeu? Eu ainda sei fazer uma folha na mão. E não vou te falar que como que a gente aprendeu fazendo as coisas na mão, hein? Entende? É isso, né? Então, assim, até a hora que as meninas chegam lá na minha sala para falar alguma coisa, é igual eu tinha que chegar com a reoneração da folha. Eu nem estava ligada que a reoneração da folha começa agora. Aí ela falou assim, começou, a contadora não mandou. Eu falei assim, espera aí. Sentei, tem uma planilha lá que eu já fiz. Tá aqui, ó. É isso. É isso. Então, porque a gente está na veia. É porque fazia na mão. Então, de vez em quando, exercitar também não faz mal a ninguém, né? Hoje eu não sei mexer no E-Social. Mas exercitar uma folha, um cálculo de férias, aquele quebradinho. Porque tá tudo tão automático que você acaba encontrando pessoas que não sabem nem conferir, né? Faz lá a folha de pagamento, porque o sistema gerou, e se tiver algum erro, não tá nem sabendo. Exato. Por isso que eu falo que foi bom a gente ter aprendido pra fazer na mão. Na munheca. E aí a gente fala assim que empresário tem dedo podre, que às vezes chega um documento na mesa, pum, bate o dedinho assim e fala assim, aqui não tá certo, não. Tá certo. Ou o erro tá aqui. Aí a pessoa fica, calma, como é que ela achou tão rápido? É porque a gente já tem ali, né? Treinado ali o que a gente fazia. Então, assim, dentro desse contexto todo, eu aprendi muita coisa, gente. Eu, quando fui casar, toda a oportunidade que eu tive, eu a peguei. Quando eu fui casar, a empresa ofereceu um curso de AutoCAD. Aí o preço era X, mais X, se fosse mais gente, eu fiz o curso de AutoCAD. Eu não entendia nada de cota, de não sei o quê, de pena. Eu fiz muitos desenhos para arquitetos, porque naquela época ainda da prancheta do lápis. Então começou a transferir para o AutoCAD, e eu transferia o desenho da prancheta do lápis para o AutoCAD. Aprendi aquilo, virei noite fazendo plantas para arquitetos, sabe? Então, assim, a oportunidade a gente tem que pegar. Uma vez falaram para mim que toda oportunidade de aprender alguma coisa, a gente precisa aprender, porque aquilo vai ser útil um dia, né? Então, assim, se você tá nova ainda, e alguém falar, aprende o corte e costura, aprende, mas eu quero ser dentista, não importa, aprende o corte e costura que tá aqui a oportunidade de você aprender. Curso de manicure, faz o curso de manicure. Tudo que a gente estuda um dia vai ser válido para alguma coisa. Conhecimento nunca é demais, né? É isso aí. Então, agora, Elissandra, vamos lá. Partindo para os finalmente do nosso bate-papo, ainda que a gente tenha muita coisa para conversar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto de futuro agora. O que você tem em mente, tanto no Sinduscom quanto nas empresas, né? Na KVG e na Gestra. O que você tem em mente aí para frente? Então, vamos lá. A Gestra, a gente deu um empurrão para a Patrícia Magali. A Patrícia Magali vai tocar a Gestra sozinha. Olha. Eu vou ficar por trás dos bastidores, dando todo o apoio que ela precisa, mas a Patrícia também, ela é um case de sucesso meu para o empreendedorismo. Então, assim, ela vai tocar a Gestra sozinha, eu vou sair do quadro societário. Nós estamos na KVG, Engenharia, uma fase de expansão. A gente pensa em procurar umas empresas maiores que queiram fazer até parceria ou até joint venture. Então, assim, essa notícia está chegando aqui primeira pro mão, público praticamente de primeira mão, privilegiada, entendeu? Porque a gente cresceu, a gente entende que a gente está com momentos melhores para vir, mas que a nossa capacidade de entrega ela está limitada ao esforço meu e do sócio. Então, a gente está em busca dessa parceria. Nós estamos começando a seguir para o setor de incorporação. Então, a gente também está prestes a lançar um empreendimento ali no Monte Castelo, que é um prédio pequeno, de 4 andares, 5 andares, 20 apartamentos. Mas a nossa ideia
perspectiva é desacelerar um pouquinho a obras industriais para poder ficar na obra de imobiliária, incorporação. E como meta pessoal, né, pessoal assim, de dar alegria no meu coração, é continuar realmente aí na prospecção do cenário, de alavancar com as mulheres, trazer mulheres para a liderança feminina. A minha meta desse ano é formar um núcleo do Conselho da Mulher da Firjan em Volta Redonda. Olha que legal! Tá? Então, assim, dia 28, a gente vai fazer um encontro, que é o segundo encontro do Elas Constroem aqui. Depois eu vou mandar o convite para vocês. Ai, que bacana. E aí esse encontro já é, porque o ano passado ele foi uma amostrazinha. Aí esse ano a gente quer trazer já para selecionar, para poder ver quais são as mulheres que querem realmente atuar no grupo do Conselho da Mulher. Vou... É assim que a gente é. E vou me preparar para fazer algumas mentorias. Para aplicar algumas mentorias, entendeu? Na questão da liderança feminina. Dentro do ambiente sindical, eu tenho observado assim, que as pessoas são muito carentes, os empresários são muito carentes de saber o que é uma entidade sindical. O que é trabalhar para o coletivo. Então, como eu venho de trabalho também dentro dos sindicatos, como eu venho de trabalho, eu conheço os processos que faz dentro de um sindicato, e como diretora eu não tinha, às vezes, conhecimento de outras áreas, e hoje eu tenho, então também estou pensando aí em fazer uma mentoria para a liderança sindical. Entendi. Diferente, né? Um projeto bem diferente. Porque são coisas assim que às vezes que eu acho que é simples que a gente fez no sindicato, mas que os outros sindicatos de outras regiões às vezes pega como case de sucesso, fala, pô, você fez isso, é legal, conta pra gente. Então eu falei, gente, vamos compartilhar e pode ser que eu venha fazer essa mentoria. Eu não sei como foi para você essa questão, mas pra gente, principalmente agora, nesse momento que a gente está da nossa carreira profissional, foi uma coisa meio que empurrada, assim, foi acontecendo. A gente nunca teve uma ideia, lá no começo, de representar alguma coisa direcionada só para mulheres, né? Nunca foi o objetivo principal. A gente fala com empresários, né, de todos os ramos de atividade, com homens, com mulheres, com jovens, com pessoas mais velhas. A gente tem clientes de todas as áreas, mas parece que as coisas vão levando a gente muito para essa área de liderança feminina. Hoje a gente tem os nossos artigos no Diário do Vale, né, no portal diário delas, e está sempre sendo convidada para coisas voltadas para a mulher. Não sei se foi assim para você também. E agora a gente percebe assim, nossa, parece que existe uma carência mesmo disso, porque a gente está sendo tão levada para essa área. Porque a gente tem que ser usada, né, para poder transformar isso. Então, assim, quando eu assumi a liderança do Elas Constroem da CEBIC, eu percebi que eu tinha um machismo também embutido dentro de mim. Então, para me conviver no meio desse monte de homem aí, eu tinha que estar com uma casca muito, muito pesada. E aí eu fui participar de mentorias para liderança feminina. Então, eu participei de um letramento. O letramento, um ano de letramento, da gente ir trabalhando, entendendo o conceito. Não é, a gente tem que trabalhar essa parte que os homens ficam, é mimimi, vocês querem formar grupo de mulheres, e nananã. A gente não precisa ser ativista. Mas a gente precisa entender que não foi fácil eu estar aqui. Não foi fácil, foi possível, mas não foi fácil. Então, a gente precisa alavancar nesse conceito. E a gente precisa trazer essas mulheres que estão feridas, que estão machucadas, que têm o próprio machismo dentro delas, achando que participar dos ambientes desse é fazer ativismo, é ser mimizenta. Então, eu tenho no meu relacionamento, tenho gente do nosso meio forte, que são mulheres, e que fala comigo, eu não gosto que você atua sobre isso. Eu não gosto que você fala, faz assim pra mim. Aí, como são pessoas, às vezes, mais maduras que eu, mais coisas, eu falo assim, não, mas assim, mas tudo bem, respeita a sua opinião, mas vamos seguindo. Porque você é tão bacana, olha que mulher linda, olha que não sei o que lá, sabe? Aí a pessoa desarma.
mas é um esforço muito grande. É gotinha de beija-flor. Tanto para os homens como para as mulheres. Isso entendeu? aí. Eu acho que tem muita gente boa aí que está precisando realmente de um empurrão para poder seguir, né? E se a gente pode fazer isso de certa forma, a gente ainda precisa disso, né? A gente ainda está no caminho, a gente precisa de ajuda para evoluir e vai ajudando. Eu digo que é como se fosse uma escada, né? Alguém lá em cima está segurando sua mão e te puxando para subir, enquanto isso você pega a outra mão e puxa alguém lá de baixo para vir junto com você também. A gente tem que trabalhar muito, gente, vaidade, né? A vaidade é uma coisa que é uma coisa assim pesada, tanto no ambiente masculino como feminino. A gente tem que estar lidando com a vaidade das pessoas, né? Com orgulho. E tem um pouquinho mais de sucesso, a pessoa já muda, né? E o parar do julgamento. Então, assim, o julgamento, então, é o pior de todos. Você já entra, você já rotula as pessoas. Você entrou, você já rotula. Se você está bem vestida, você recebe um rótulo. Se você está um pouquinho mal vestida, você recebe outro rótulo. Então, a gente rotulado o tempo todo, né? Toda hora você é rotulado. Então, esse julgamento, a gente tem que exercitar muito. Sabe? Porque a gente não sabe o que passou aquele dia. A gente não sabe quais são as feridas que aquela pessoa está carregando. E nem o potencial que ela tem, que às vezes você está olhando e está julgando que ela não tem nada e às vezes tem muito a contribuir. Isso. Né? Então tá, se finalizar... A gente tem uma lembrancinha aqui pra você. Você lembrar da gente lá no seu dia a dia. Não sei se você toma café, chá. Pode, né? Ai, que linda! Obrigada, gente. Uma xícara aí para uma mulher empreendedora. Ai, amei. Fiquei até arrepiada. Muito obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer mesmo. Aqui, te conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. Muito legal. Acho que a gente tem muito ainda para conversar, né? Acho que se deixar, a gente vai a tarde toda conversando. Espero que a gente ainda possa desenvolver projetos, coisas em parceria, porque realmente a gente está com essa mesma visão, com essa mesma missão. E eu tenho certeza que a gente pode se ajudar. Mas muito obrigada mesmo. Vamos tá lá. Bom? Obrigada. Você. Eu. Queria só finalizar lembrando vocês aqui da nossa patrocinadora, Espelhar Semijoias, que contribuiu aqui com as nossas joias. Sigam lá no Instagram, Espelhar Semijoias. Muito obrigado, Isa, pela contribuição. E é isso, Alessandra. Obrigada. Obrigada, tá? Até a próxima. Até a próxima.